fatos. Fato do dia: Make Odebrecht Great Again, ou a reinauguração de Abreu e Lima, que vem a ser uma refinaria da Petrobras. O presidente Lula fez essa reinauguração da refinaria que é tida como o grande símbolo da corrupção na Petrobras, e ele disse que todo mundo que o condenou na Lava Jato estava errado, que isso era uma coisa de promotor com o governo dos Estados Unidos. Vamos ouvir. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. E, na verdade, não era contra a Petrobras. Porque se você quisesse, de fato, apurar a corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora e manda ele para a cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país: tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E não ficou só nessa história, não. Também o presidente Lula falou que o pessoal que criticou ele, que ficou contra ele, vai todo mundo para o inferno. Isso mesmo. As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem. E que história é essa dessa refinaria Abreu e Lima? Não sei se você se lembra dessa história, mas é uma história que ficou muito, muito famosa, porque ela envolveu uma visita com pompa e circunstância do então ditador da Venezuela, Hugo Chávez, ao Brasil. Esse era o grande projeto conjunto do governo Lula com o governo Chávez. A notícia foi assim, internacional. Não sei se você lembra dessa cena do Hugo Chávez chegando em Recife para fazer a inauguração do projeto conjunto da Petrobras com a PDVSA, que é a petroleira de lá da Venezuela. Venezuela está dispuesta a invertir allí unos 4.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Una inversión importantísima, es una gran refinería y forma parte del proyecto del polo de fuerza de Sudamérica. A Petrobras também se encarregou de fazer filmes publicitários mostrando que era tudo uma maravilha, ia ser uma coisa ótima para o país, um avanço enorme. Olha, gente, você vê esse filme publicitário, esse é de lá de trás, isso era 2009. Mas a gente até fica com esperança, né? Oi, Janeiro. Fala aí. A gente vai abrir aqui o header do gás combustível. Confirma? Ok, positivo. Ok, header de gás combustível aberto. Pode abrir o queimador D de dado. Positivo, iniciado o acendimento do queimador D, ok? Queimador D aceso. Ok, primeiro queimador da RNET aceso.
A refinaria Abreu e Lima está em operação e, com isso, passa a contribuir significativamente para o abastecimento tanto do mercado local do Pernambuco quanto do Nordeste e até mesmo complementando o suprimento de outras regiões do país. Bom, e que história é essa de Abreu e Lima, que aí o Lula falou da Lava Jato, de promotores, de procuradores? Quem apontou a corrupção em Abreu e Lima não foi a Lava Jato. Foi parar depois na investigação da Lava Jato, mas quem apontou foi o Tribunal de Contas da União, que acompanhava essa obra desde 2008. Acompanhando desde 2008, houve um problema. A Petrobras não dava alguns documentos aos auditores, alegando sigilo. Que documentos? Estudo de viabilidade, o cálculo econômico, os novos contratos que estavam sendo feitos, o equilíbrio econômico-financeiro, isso não era dado. Ainda assim, os técnicos começaram a apontar problemas na parte que era revelada. Indícios de sobrepreços, deficiências no projeto básico e contratações diretas e antieconômicas. No ano de 2012, mudou o presidente da Petrobras e a coisa começou a mudar. A Petrobras começou a entregar ao Tribunal de Contas da União todos os documentos que tinha de entregar para supervisionar a tal da obra da refinaria Abreu e Lima. E aí é que veio a bomba. O Tribunal de Contas da União apresentou, assim, já num primeiro momento, que havia em 4 contratos, em apenas 4 contratos, a primeira coisa que eles analisaram, um superfaturamento de 367 milhões de reais. E aí tinha uns 170 e poucos, ou 120 e poucos, que ainda não tinham sido pagos desses contratos, que o TCU determinou que não fossem pagos, que ficassem congelados. E aí continuou a investigação. Essa é uma refinaria que teve o seu valor total estimado ali no começo por volta de 2 bilhões de dólares. Foram feitos 140 aditivos no contrato e esse preço chegou a quase 10 vezes o preço inicial. E sem contar nessa equação o calote que a gente tomou da Venezuela. Ou seja, foi uma coisa que foi símbolo da corrupção na Petrobras, no governo Lula, e também símbolo da aliança com a ditadura venezuelana. E aí eu vou trazer aqui para vocês mais alguns detalhes dessa história que eu considero importantes, porque esses detalhes começaram a ser revelados por uma jornalista que hoje está na CNN, na época estava na Folha de São Paulo, é autora do livro mais interessante sobre outro escândalo da JBS, chamado Why Not?, a Raquel Landim. E hoje ela fez publicações nas redes sociais dela sobre isso. Vamos dar uma olhada. Aqui, olha. Uma auditoria interna da Petrobras, feita em 2009, e que revelei com exclusividade quando ainda trabalhava na Folha, concluiu que as obras de Abreu e Lima foram iniciadas já sabendo que a refinaria daria um prejuízo de 2 bilhões de dólares. Os números foram maquiados para serem aprovados. O objetivo da gestão da época, portanto, era puramente político: agradar os aliados do Nordeste, iniciar uma grande obra com a Odebrecht, fazer uma parceria com a PDVSA da Venezuela, país então comandado por Hugo Chávez. Era o governo Lula II. Com todos os aditivos imprevistos e o propinoduto descoberto, os investimentos de Abreu e Lima saltaram de 2,4 bilhões de dólares para 18,5 bilhões de dólares, a refinaria mais cara da história da humanidade. Ainda assim, ela não foi concluída e gerou um rombo no balanço da empresa. Agora, o governo Lula III promete concluir com o valor de 1,6 bilhão de dólares, o que seria entre 6 e 8 bilhões de reais, ínfimo em relação ao que já foi gasto. Aí ela fez as apurações, dizem que o plano não está pronto,
que para ser rentável é preciso seguir os preços de mercado, ou seja, não está claro como que vai se fazer essa retomada. E o histórico que a gente tem de Abreu e Lima não é nada favorável. Esse lançamento tem sido chamado na internet por muita gente de Make Odebrecht Great Again.